Olá, meus orquideiros e orquideiras lindas aqui do meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para adubar as minhas plantas, tá? Eu tirei o dia hoje para fazer vídeos para vocês e hoje eu dei uma arrumada aqui diferente. Eu estendi mais uma corda para colocar as minhas queridinhas, né? Olha só como ficou aqui e sobrar mais espaço aqui na bancada, tá? Sobrou bastante mais espaço aqui na bancada. Essa aqui foi um replante que eu fiz agora, dessa Denfal, que estava muito grande para o pote estava virando, e eu fiz numa garrafa reciclável, né, na semi-hidroponia. E ficou linda, tá vendo? E eu vou mostrar para vocês hoje, olha gente, coisa mais linda. Vou mostrar para vocês hoje como que eu faço para adubar minhas plantas. Como eu já disse para vocês, eu uso o Osmocote. E eu coloco de 6 em 6 meses, uma vez por ano, depende do tipo do tipo de osmocote que eu coloco, né? Então, mas aí esse adubo, esse osmocote é para manutenção das plantas, para as plantas se manterem bonitas, viçosas, mas para floração eu aplico pelo menos de 15 em 15 dias. Esses dias eu relaxei porque eu estava muito envolvida em fazer vídeos, acabei esquecendo de adubar as minhas bichinhas, mas eu adubo com adubo de floração pelo menos de 15 em 15 dias, tá? E então hoje eu vou fazer isso. Antes de fazer a adubação, eu dou uma molhadinha rápida nelas, tá? Porque quando você molha, elas abrem os estômatos, principalmente da parte traseira das plantas, das folhas, tá? E aí elas absorvem melhor o adubo que você está jogando, que você está aplicando nelas, tá bom? E olha só, mostrar aqui quanta brotação de flor, quanta flor que vai dar aqui de Phalaenopsis aqui no meu orquidário, gente. Então, eu vou passar uma água aqui, dar uma regada rapidinha e em seguida eu mostro para vocês como que eu faço e como eu preparo o adubo de floração para minhas plantas, ok? Só um momentinho que eu já tô voltando. Então, pessoal, eu tô aqui agora, ó, já dei uma molhada nas minhas plantas, tá vendo? São todas úmidas. Gente, não pode molhar 3 horas, 4 horas. Gente, eu tô em cima do terraço, as plantas estão na sombra, não tem problema algum. Isso é um mito dizer que tem que molhar de manhã ou à noite. Tem que molhar a hora que você tem tempo de molhar. Porque quando chove, por exemplo, né? A chuva vai vir qualquer hora e vai molhar a planta não vai morrer, entendeu? Então, assim, para aplicação de adubo, o bom seria mais tarde, né? Mais tardezinho, já quando tivesse o sol se pondo, ou logo cedo. Mas como as minhas plantas não tomam sol direto, não tem problema algum eu fazer a adubação delas agora, não tem problema. Hein, gente? E lembrando que, como eu vou fazer essa adubação hoje, então amanhã eu não vou regar minhas plantas, eu vou deixar passar, tá? Pelo menos 24 horas para regar, para que ela possa, absorver os nutrientes, tá? Do adubo que eu vou dar para elas agora, tá bom? O adubo de floração, gente, não é um adubo que vai fazer a sua planta florir, tá? Isso eu vou explicar logo para, né, não ter confusão. O que vai fazer a sua planta florir é a luminosidade. A planta precisa, para florir, de claridade, de sol. Não, às vezes não sol direto, você não tem como, pelo menos o solzinho da manhã, se tiver como, tudo bem. Mas no meu caso eu não tenho como fazer isso. Então aqui no terraço eu pego a claridade o dia inteiro. Então isso ajuda com que minhas plantas floresçam. Não é o adubo de floração que faz com que as plantas venham a florir, mas ela prepara a planta para a floração. Ela fortalece a planta para a floração. Ela dá suporte para a planta florescer. E a floração vai sair muito mais bonita, muito maior, como por exemplo, vocês viram minhas plantas aqui, minhas flores enormes. Ela vai dar mais tempo de vida útil à sua flor. A sua flor vai ficar muito mais tempo, linda, né? Então, assim, não é o adubo de floração que vai fazer a planta florir, mas ela vai preparar a sua planta para que tenha uma linda floração, vai dar os nutrientes necessários para que ela possa florir, que no caso é o fósforo, tá? Porque o NPK, da formulação para a floração é maior
aqui, ó, o 45, tá vendo? Eu tô usando aqui o 94515 da Forte, tá? Ou eu uso também muito esse daqui, que é o BG Orquídeas Floração, tá? Esse BG, ele tem todos os nutrientes que a planta precisa, além do NPK, né? Ele tem os outros nutrientes em forma de quelato, que absorve mais rápido. Mas eu gosto muito de usar esse daqui da Forte, tá? Que o efeito é muito rápido. Então você sente que a sua planta, ela se desenvolve mais rápido para a floração. O que eu faço antes de colocar o adubo aqui? Eu coloco, gente, esse negocinho aqui de colocar em aquário para equilibrar o pH da água, eu pingo 1 gota por litro de água antes de diluir o meu adubo de floração aqui, tá bom? Então eu primeiro pingo, por exemplo, aqui tem 5 litros de água nesse meu borrifador aqui. Então eu vou colocar 5 gotinhas desse aqui, ó, desse produto que é o anticloro instantâneo. Então você coloca e ele tira o cloro, entendeu? E aí fica mais fácil a planta absorver os nutrientes para a floração, tá bom? Eu vou medir aqui. Aqui pede para que coloque 3 gramas por litro de água. Primeiro eu vou colocar as minhas gotinhas aqui. Eu tô com a mão só, tá complicado, mas vai dar certo. Então eu vou colocar 5 gotinhas desse anticloro aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, tá? 5 gotinhas, tá bom? E agora, olha, eu querendo tampar o negócio com a tampa do... Agora eu vou colocar o adubo de floração. Gente, sempre lembrando que é melhor sempre, menos é mais. Então, se você tiver que errar para mais, jogue fora, tá? Porque às vezes pode acontecer de você prejudicar a sua planta. Então, se pede 3 gramas por litro de água, ou 2 gramas por litro de água, então é exatamente isso que você vai fazer. Nesse aqui, por exemplo, pede 2 gramas semanal, né? 2 gramas para cada litro de água. Então eu vou ter que colocar aqui 10 gramas. Essa tampinha, ou uma colherzinha de café, essa tampinha aqui, ó, ela tem 5 gramas. Então eu vou colocar 2 tampinhas dessa, que vai dar certinho aqui para os 5 litros de água que eu preciso. Então 2 gramas por litro, são 5 litros, vou colocar 10 gramas, ok? Sempre, se tiver que errar, erre para mim, por favor. Então você vai colocar aqui direto, ó. Aí depois você vai fechar, você vai tampar o seu... Eu tô usando esse aqui, gente, porque eu tenho bastante plantas. Mas você que tem pouca planta, você pode colocar no borrifador normal, tá? Que não tem problema, tá bom? Aqui a gente fecha e trava bem e vai dar pressão aqui. E antes nós vamos dar uma sacudida ainda para poder misturar melhor o adubo aqui, tá bom? Então agora eu vou borrifando nas folhas das minhas orquídeas, tá vendo? Eu quero falar uma coisa pra vocês, gente. Apesar deles falarem que adubo foliar, as plantas absorvem apenas 20% o adubo pelas folhas. Elas, na realidade, elas recebem 80%, elas absorvem pelas raízes. Então, foca nas raízes, foca nas folhas também, principalmente a parte de trás das folhas, tá? Que é onde estão os estômatos, né, da planta. Mas a raiz, gente, principalmente, precisa muito do adubo, tá? Ó, elas estão para florir, então elas precisam muito de nutrientes, né, para aguentar essa fase agora, né, que elas vão estar florindo. Ó. Eu estou borrifando nas folhas, mas a raiz para mim é o principal. Desculpa, não estou conseguindo focar direito. Aqui, todas elas recebem esse adubo. As que estão em fase adulta, tá? As que estão pequenininhas, gente, não estão na hora ainda de florescer. Então, não jogue o adubo de floração nessas que estão pequenininhas, porque você vai forçar, né, elas a florir antes da hora. Isso não é bom, isso vai atrasar o crescimento da sua plantinha. Essas aqui que eu tô regando são Miltônias e Twinkles, mas são adultas, por isso que eu tô regando, tá bom? Eu tô passando o adubo.
Essa daqui, essas duas aqui são bem jovenzinhas, então elas não estão na hora de florir ainda, tá bom? Então vamos para as outras. E é assim, gente, ó, que eu vou fazendo. Vou jogando na folha, por trás da folha e principalmente na parte do substrato, tá bom? Essas são pequenininhas, mas também já são adultas, já estão na hora de florir. Vou molhar essas aqui de cima para vocês verem. Eu tô contra a luz, tá horrível. Mas assim, dê prioridade para a raiz das plantas, tá bom? Então é assim que eu faço. A manutenção eu faço com o osmocote, né, com aquelas bolinhas. E o adubo de floração eu aplico de 15 em 15 dias nas que são adultas para elas florescerem lindamente, tá bom? Se alguma dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar aqui, tá? Um beijo para todos. Deixa eu continuar aqui dando comidinha para minhas plantinhas.